estamos aqui em mais um videocast do Grupo Ideia. Hoje a gente está participando do evento de variedades de cana. Eu estou aqui com o René Sordi, da Enercana. Tudo bem, René? Isso, tudo bem, Letícia. Graças a Deus. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. E eu te agradeço por participar do nosso videocast. Eu queria que você se apresentasse para o público. Eu sou engenheiro agrônomo, sempre trabalhei com cana, né? Me considero já um canaçauro, né? Já tenho bastante tempo aí no setor, graças a Deus a gente sempre procurando colaborar, trabalhar. Primeiro, eu sempre atuei na área de variedades, primeiro no Plano Açúcar, antigo IAA na época ainda, hoje é Ridesa, né? Depois eu fui para a Copersucar, para o CTC, fiquei lá também mais de 20 anos. Nossa. Quando eu saí, eu fui para o Grupo São Martinho, né, como assessor de tecnologia agronômica. Fiquei na São Martinho também 14 anos. E depois que eu saí da São Martinho, em 2021, eu comecei a dar consultorias, né, abri uma empresa de consultoria, a Enercana. Estamos aí, né, ainda na ativa. Sim. E muito obrigado mais uma vez aí pelo convite de participar. O Dib é um amigo nosso de longa data, né? Também trabalhou no CTC e desde aquela época a gente é amigo. Então, já vou começar falando da sua palestra, que você acabou de sair do palco. Tá. Você falou um pouco sobre o potencial de plantio de novas variedades de acordo com o ambiente de produção, né? E, na sua visão, como a compreensão e o mapeamento detalhado dos ambientes de produção são fundamentais para o sucesso de uma nova variedade e, consequentemente, para a rentabilidade da lavoura? Tá. Olha, Letícia, simplificando ao máximo, né, o que a gente pode fazer, quando você fala em manejo, em variedades, tem duas coisas básicas que é quase assim obrigatório, né, as usinas tentarem fazer o máximo possível assertivamente, que é onde plantar a variedade, né, em qual ambiente plantar e quando colher. Essa combinação eu vim trazer na minha palestra, então, uma proposta relativamente simples, né? Você faz aí a distribuição que a usina tem dos seus ambientes, então cada caso vai ser um caso. Isso é importante também, a gente ter isso em mente. Você não pode, às vezes, generalizar muito, porque cada um tem a sua realidade de ambiente de produção, que tem que ser, sim, como você falou, cada vez mais detalhados. E aí você vai jogar em cima da tua realidade aquela recomendação das variedades e, de acordo com o teu manejo de colheita, por exemplo, eu colho X hectares em tantos dias em março, abril e maio. Nessa época, o que eu tenho para colher, né? Então, a gente montou uma matriz de favorabilidade que a gente está falando. Então, nas épocas mais favoráveis, que é início de safra, nos ambientes melhores, e até aquelas épocas menos favoráveis de exploração, e às vezes até o Dib mesmo tinha mostrado na palestra anterior dele, que às vezes você até tem as margens de contribuição até negativas. Isso uma triste realidade, mas é o que acontece. Então, você tem que saber manejar realmente para obter o maior lucro possível. Então, saber os ambientes de produção é básico e saber as características das variedades também. Bom, e como que você enxerga as novas liberações de variedades muito mais produtivas do que ricas? Então, é uma preocupação que a gente tem. Eu agrego a isso aí já uma outra preocupação também que a gente sempre manifestou, que é a parte sanitária, né? Que é a parte de doenças e pragas, principalmente doenças também. Então, nós temos visto com muita preocupação aumentar a quantidade de carvão, que é uma doença muito séria na cana. Então, isso nos preocupa também. E da parte de sacarose, a gente tem visto isso que você falou, né? Muitas das novas variedades, elas prezam mais pela produtividade do que pelo teor de sacarose. Sim. Isso aí, às vezes, conforme o ambiente de produção, você não tem muito como mexer, né? Porque, normalmente, as canas mais rústicas, vamos dizer assim, que têm maior produtividade,
são as que aguentam esses ambientes mais fracos. Então, essa combinação você não pode também abusar, né? Pôr uma cana, só porque ela é rica, eu vou explorar bastante e ponho ela em um ambiente inadequado. Isso você não deve fazer. Mas a gente hoje tem algumas outras ferramentas, né? Como, por exemplo, o uso de maturadores, inibidores de produção, de florescimento, isoporização. Nós temos a parte também nutricional que tem evoluído, né, com alguns produtos pré-maturantes, de maneira a melhorar um pouco o teor de sacarose. Mas, de qualquer maneira, é uma preocupação, porque a variedade muito pobre, você aí tem dificuldade de conseguir uma rentabilidade maior devido à distância. É bastante complexo, né? Área de vinhaça, fornecedores, etc. Todas essas combinações a gente tem que... Por isso que é importante, né? Essa parte que a gente chama de manejo, para tentar otimizar e obter o maior lucro possível. Quando nós trabalhamos com commodity, né? O etanol ainda não é, mas o açúcar é uma commodity. E commodity, duas coisas são básicas. Você tem que diminuir o custo e aumentar a produtividade. E, infelizmente, a nossa produtividade está meio parada. Né? A gente chama estagnada. Os custos estão altos, fica né? muito os custos altos. A gente tem nós somos um pouco refém do clima, né? Então, quando chove bem, quando o clima vai bem, a gente produz bastante. Aí, e cada vez mais esse clima, né, está meio descontrolado. Aí a gente está vendo muitas áreas de exploração cada vez mais secas, com menos chuva. Então, a gente tem uma montanha-russa aí que a gente fala, né, que isso a gente precisa tentar resolver. E as perspectivas, assim, para o futuro, em relação ao clima, estão cada vez piores, né? Assim, o que a gente vê. Os especialistas aí falam, né, que esses eventos extremos, eles tendem a se aumentar, né? Sim. Bom, vamos falar agora de coisa boa, um pouquinho? Vamos. Esse assunto aí é para outra conversa. É mais profundo, né? Tá certo. Bom, você tem um artigo publicado, né, SugarTech. SugarTech é a revista Sugar. Isso. Que destaca o uso, né, de uma tecnologia específica para caracterização e diferenciação de cultivos de cana. E eu queria que você explicasse um pouco para a gente do que se trata essa tecnologia. Legal. Inclusive, esse artigo faz parte da minha tese de doutorado. Sim. E tem uma particularidade aí, né, que interessante. Eu fiz o mestrado lá atrás, fazendo um parêntese, quebrando um pouco o gelo aí. Eu fui dar uma palestra uma vez numa disciplina aí, de uma universidade. Para quebrar o gelo, eu falei, uma molecada lá assistindo, eu falei, olha, quando eu me formei, vocês não eram nem nascidos, né? Deram essa risadinha que você deu, aí teve um gaiato lá que falou assim, nem meu pai. Meu Deus. Aí pesou o clima, né? Eu duro que ele estava certo, né? Mas, então, eu tinha feito o meu mestrado lá atrás, e aí agora, recente, eu resolvi encarar o doutorado. Nossa, quantos anos depois? Olha, eu fiz mestrado em 86 e o doutorado eu comecei em 2021. Nossa. Na época da pandemia, inclusive, né? Complicado pra caramba, mas eu resolvi encarar, né? Eu tenho um filho que é doutor também pela Unicamp, me incentivou, e eu parti para essa, vamos chamar de aventura. E na minha tese de doutorado, eu peguei, comparando variedades, né, nos ensaios de competição, e passamos um sensor hiperespectral, né, para fazer a curva de reflectância das variedades, né, em cada comprimento de onda. Sim. Então, deu para diferenciar as variedades pela reflectância. Então, inclusive, uma ferramenta que a gente disponibiliza para os programas de variedade, né, de melhoramento, para logo no início já separar as variedades. Essa aqui tem uma reflectância. Reflectância é quanto que a luz bate e reflete, né? Então, se ela reflete muito, ela não absorveu muita energia, vamos dizer, e, consequentemente, isso está muito ligado com a produção. Entendi. Né? Então, as que refletem menos, então, desde absorveram mais energia. Absorver mais energia, mais fotossíntese e, consequentemente, maior produtividade. Isso dá para ver desde o início lá. Então, a gente passou um sensor
manualmente, né, um sensor hiperespectral, mas a gente pode fazer isso com drone, por exemplo. Já tem gente fazendo isso com drone, e a usina pode também aproveitar. Não é só os programas de melhoramento, as próprias usinas podem aproveitar. Hoje os drones estão cada vez mais sendo utilizados. De pulverização, né? De pulverização e tudo. E agora também caracterização varietal, não só produtividade, mas diferenças mesmo, né, entre elas. Sim. E essa tecnologia vocês já aplicam nos canaviais? Tem algumas empresas que já estão usando essa legal. tecnologia de diferenciar as variedades, né? Que alguns chamam de fenotipagem, né? Fenótipo é o que a planta se expressa, né? Fenotipagem digital. Parabéns, então. É isso aí, né? Bom, por fim, eu gostaria que você deixasse aqui sua recomendação para as usinas e também para os produtores que buscam otimizar o seu portfólio varietal, garantindo que as variedades escolhidas se adaptem e performem ao máximo. A gente tem, como você falou, um portfólio, né, para escolher. Às vezes até é um pouco complicado para as usinas, porque são várias variedades lançadas ano a ano e, às vezes, você tem que ter uma metodologia ou de experimentação, ou pelo menos de validação, né, para comparar com aquelas variedades que você já cultiva também. Então, isso é importante fazer, porque, às vezes, as condições locais, né, e é importante, pelo seu ambiente, pelo seu clima, principalmente, né, pelo seu... como que ali a operação da usina em si, né, isso é importante caracterizar. Então, a nossa proposta aqui que a gente veio trazer, voltando aí à palestra de hoje, né, é justamente isso, né, a usina procurar otimizar. Às vezes fica muito na teoria, né? Olha, essa cana é precoce e é exigente, por exemplo, né? Mas você, e daí, né? Eu posso explorar ela, eu tenho ambiente, aonde que eu posso colocar, né? Onde eu não devo colocar. Sim. Então, tudo isso é manejo, né? Tudo isso é inteligência que a gente tem que usar para obter as melhores rentabilidades possíveis. E para a prática, né? A gente só sobrevive realmente quem consegue extrair ao máximo, né, do Sim. que... As variedades são boas, né, com certeza, mas nós temos um beabá para fazer aí, né? Sim. Para poder extrair o máximo delas. Bom, é isso, René. Eu queria te agradecer. Eu que agradeço de novo. Fique à disposição se você quiser dar algum recado ou alguma coisa que você acha que faltou, importante dizer para o telespectador que está assistindo a gente, os ouvintes. Não, essa mensagem, né, que a gente precisa melhorar a nossa produtividade é uma mensagem forte, né? Ninguém está querendo dar puxão de orelha, não, mas nós precisamos, né? A gente vê, por exemplo, aumentar bastante a produção de etanol de milho, né? Hoje, essa safra agora 24, 25, 25, 26, já 25% do nosso etanol já vai ser de milho. E nós não temos visto nenhum greenfield novo de cana, nenhum projeto novo aparecendo, e todo dia estão sendo anunciados novas e novas plantas de etanol de milho, né? Então, é muito interessante, porque etanol realmente, né, tem uma aplicabilidade enorme, né? A parte de sustentabilidade, SAF, né? Combustível para aviação, até marítimo, e outros usos aí do etanol, além do nosso consumo aqui, né? Com essa tecnologia híbrido flex que vem vindo, o etanol vai cada vez mais ser importante. E açúcar também, né? Então, Sim. nós temos... Mas nós precisamos melhorar a nossa produtividade, né? Fazer as coisas cada vez mais bem feitas, com carinho, né? Com zelo, sem abusos, mas principalmente respeitando, né? E algumas ferramentas a gente tem que passar a usar. Desculpe se eu estou estendendo um pouco, Não, mas... fica à vontade. Nós tivemos uma mudança muito significativa em cana quando a gente passou a suplementar a parte nutricional, por exemplo, com aplicações aéreas, sabe? Com correção de solo, com fosfatagem, tudo. Isso, inclusive, a gente teve o exemplo do pessoal de grãos, de soja e milho, que tem produtividades altas por causa disso.
não vou dizer que eles cuidam melhor, né, do que a gente, mas eles saíram na frente, sabe? Então, a gente se voltou agora para essa realidade, né, dos agentes biológicos que a gente está usando. Nós temos que aproveitar melhor as variedades e tem algumas ferramentas, e a gente tem visto, eu até sou presidente também do grupo de irrigação e fertirrigação, o GIFC, que a irrigação precisa aumentar em cana. Antes era um mito, né, um paradigma, a cana não responde à irrigação. Responde sim, responde muito mais do que a gente, né, imagina, porque não atrapalha a concentração de sacarose. A irrigação é cara, tudo, mas o retorno que você tem é algo fantástico, sabe? Então, é uma ferramenta que precisa aumentar também. Fica essa outra mensagem. Mesmo nas regiões tradicionais, como Ribeirão Preto, né? A irrigação de salvamento, que a gente chama, né? Para tentar mitigar um pouco esse efeito climático. Sim, ainda mais para os próximos anos, né? Como a gente citou. Sim, sim. Mas vamos lá, vamos ser otimistas, né? Eu sempre costumo não deixar essa névoa assim, né? Eu ainda sou um apaixonado pelo setor e um otimista no setor, né? A gente tem que ser, né? Tem que ser. E a gente, devagarzinho, a gente vai consolidando a nossa produtividade. E parabéns aí pela ideia que tem nos apoiado, né, nesses seus eventos e na atuação do DIB. A gente que agradece, viu? Obrigado. Bom, tenho certeza que você adorou esse episódio, assim como eu. Então, continue nos acompanhando pelas nossas redes sociais, canal no YouTube e Spotify. Até a próxima!